Terceiro ponto é que nós não podemos ser coniventes com os desvios doutrinários. Então, Jesus, ele começa a falar da espada, da autoridade dele. Agora ele elogia, né, os versículos que nós comentamos aqui agora. Agora ele começa a fazer uma advertência aqui, uma admoestação para a igreja ali em Pérgamo. O que estava acontecendo? Então, nos versos 14 e 16, Jesus dá uma advertência à igreja em Pérgamo. Por quê? Porque dentro daquela igreja, tinha alguns crentes que estavam tolerando falsos mestres. E Jesus vai comparar esses falsos mestres com um falso profeta que teve no Antigo Testamento, chamado Balaão. Balaão, ele foi um falso profeta, aquele que a mula falou para ele lá, né? Que é o seguinte, teve um rei, Balaque, que era inimigo dos israelitas. Ele, Balaão, como que eu faço aí para derrotar os israelitas? O que o Balaão fez? O Balaão, ele começou a disseminar um monte de doutrina ali, e ele falou, você deve usar as mulheres aqui para seduzir os israelitas, e fazer eles comerem comidas sacrificadas a ídolos. Ou seja, os israelitas, eles participaram, né, muitos israelitas, de imoralidade sexual, de pecados sexuais, né, prostituição e idolatria. Então, Jesus, ele compara os falsos mestres em Pérgamo com Balaão. E Jesus, ele faz essa comparação para falar de uma seita, de um grupo de falsos mestres que estavam surgindo naquela igreja, naquelas igrejas, né? Porque os nicolaítas, que são os nicolaítas, eles vão ser mencionados em outras cartas, se não me engano, eles são mencionados também em Esmina. Quem que eram esses nicolaítas? Nós não sabemos. Alguns falam, mas sem prova, que esses nicolaítas são herdeiros de um Nicolau, aquele que é mencionado em Atos 6, um dos primeiros diáconos instituídos ali, mas nós não temos provas. O que nós podemos deduzir com provas é que eles tinham uma religião, uma doutrina meio que sincretista, que misturavam práticas pagãs com o cristianismo. Então, eles defendiam libertinagem sexual, eles defendiam que os cristãos deveriam participar dos banquetes oferecidos aos ídolos, né? Então, eles estavam fazendo um estrago significativo dentro daquela igreja em Pérgamo. E Jesus, então, ele condena esses falsos profetas. E como nós podemos aplicar, então, essa condenação de Jesus aos falsos profetas em Pérgamo? Como nós podemos aplicar o nosso contexto? Hoje, então, nós não precisamos dizer que tem falsos profetas, ou não tem? Todo mundo na mídia aí, todo mundo nas igrejas aí são pessoas de Deus, amém? Não é amém, gente. Eu vejo gente falando amém, não é amém. A maioria não é, gente. Tem muita gente aí que é falso profeta, tá bom? Tem muita gente aí enganando as pessoas. E, por exemplo, tem muitos falsos mestres aí que são convidados aí em várias matérias aí que falam até bonito, falam de amor, falam de inclusão, voz mansa, sabe? Muito diferente, né, de mim, do Léo. Eu não tenho voz mansa, eu tenho. Mas muita gente sem voz mansa, falando de amor, falando de inclusão, e fala que no final Deus não vai julgar ninguém, que Deus é amor, que ninguém vai para o inferno. Essa é uma heresia chamada universalismo. No final Deus vai perdoar todo mundo. Qual que é o perigo aqui? Então Jesus não precisava morrer, se Deus vai perdoar todo mundo. E são os mestres, eu coloquei aqui os falsos mestres, que é muito comum em alguns contextos, né, do liberalismo teológico aí, que nega o sobrenatural, que só acham que pode tirar algo ético da Bíblia, e só falar de amor ali do Sermão do Monte, vamos nos amar, mas não falam de pecado, não falam de conversão, não falam de arrependimento, não falam de mudança de vida, acham que tudo bem, a pessoa continuar do jeito que está, fumando, bebendo, se prostituindo, tudo bem, e no final você vai ser salvo. Então nós temos muitos desses falsos mestres aí que estão espalhados pelas igrejas, em muitas igrejas. São que eu já ouvi alguns chamar os falsos mestres gourmet, né, que são digamos, com mais pedigree, digamos assim, né, que falam mais bonito, uma linguagem mais intelectual. Mas nós também temos alguns falsos mestres aí
que eu coloquei aqui de umas igrejas, mais um contexto, digamos, neopentecostal, que falam assim, de doutrinas como confissão positiva, se você decretar, Deus vai fazer. Você pode mandar em Deus, Deus, eu quero aquele carro, então o Senhor vai ter que dar aquele carro. Eu desejo aquela casa, você vai ter que dar aquela casa. E como se Deus fosse obrigado a fazer a sua vontade. Né? E é muito comum essa doutrina, se você mentalizar ali, vai acontecer, Deus vai ser obrigado a fazer isso. Né? Defende a teologia da prosperidade. Então, se você está pobre aí, com crise financeira, é porque você não tem fé. A riqueza, né, é sinal de que Deus está te abençoando. Daí a gente vê o apóstolo Paulo falando que ele estava pobre, a gente vê a maioria dos cristãos, no contexto do Apocalipse ali, eram cristãos pobres, então ninguém tinha fé, era só o pessoal mais abastado. Então, tem muitos desses falsos mestres, né? Infelizmente, tem muitas igrejas até sérias, que têm permitido e convidado esses homens e mulheres que distorcem a palavra de Deus a subirem no púlpito. Talvez com desejo, né, hoje está tendo muito esse desejo desenfreado, né, direto, eu já conversei com o Léo também, muitas igrejas usam várias estratégias para poder crescer, e daí começa a convidar, não analisa a teologia da pessoa, a vida da pessoa, como que é a vida da pessoa, como é que chama a pessoa, daí chama essas pessoas para pregar na igreja, para subir no púlpito. Daí qual que tem sido o resultado? O resultado é que tem sido formado falsos cristãos, que não se arrependem dos seus pecados e que acho que Deus é um mágico, né? Que é um padrinho mágico lá o desenho, no desenho, quem já assistiu o desenho, que é mais novo, né? Era Jimmy, não lembro o nome do menino, ele pensava em uns padrinhos mágicos para fazer a vontade dele. Deus não é padrinho mágico. Deus não é o Aladim lá, o gênio da lâmpada. Deus, Ele é Senhor, e nós que temos que estar submissos à vontade dEle. Amém? Nós não podemos sacrificar a pureza da nossa igreja. A igreja, de forma geral, não pode sacrificar a pureza por desejar demasiadamente ser relevante para a sociedade, ou crescer de forma um crescimento artificial, mas sem que haja pessoas verdadeiramente convertidas e dispostas a servir. A igreja tem que ser um crescimento orgânico, um crescimento verdadeiro, de pessoas que são discipuladas por verdadeiros mestres, pessoas que têm um relacionamento sério com Deus e com a igreja, não pessoas que querem apenas usufruir da igreja para benefício próprio. E Jesus, então, ele diz o seguinte para esses cristãos em Pérgamo, que se eles não combatessem esses falsos mestres, ele viria e julgaria aqueles cristãos. Ele dá um imperativo aqui, uma ordem para aqueles cristãos, eles deveriam se arrepender e parar de seguir aqueles falsos mestres e criar vergonha na cara e seguir os verdadeiros cristãos. Parar de dar ouvido para a pessoa que não quer saber de Deus. E Jesus, ele dá o imperativo para se arrepender. E o que vai acontecer se não se arrepender? Esses crentes seguem os falsos mestres. É o que Jesus já falou. Ele falou ali da condenação, da espada. Vai ser julgado.